Chega aí. Hoje nós vamos continuar falando sobre existencialismo. No último vídeo, eu comecei a falar sobre o que é existencialismo e falei sobre o pai do existencialismo, Soren Kierkegaard. Vai lá, assiste o vídeo e depois volta aqui. Vou deixar o izinho aqui no canto do vídeo. Vai lá, volta e depois dá continuidade no conteúdo aqui. Vai valer a pena no final. Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Não esquece de me fazer aquele elogio nos comentários. E se você quiser apoiar o nosso projeto, entra aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição. E caso você não queira burocracia, eu vou deixar um Pix na descrição e vai aparecer um QR Code em algum lugar dessa tela. É muito importante a sua ajuda para o nosso projeto, porque escrever roteiro, gravar o vídeo, estudar, editar o vídeo, tudo isso dá trabalho. E o YouTube tá cada vez mais embaçado para monetizar. E faz isso lá no outro vídeo também, tá? Sem mais delongas, vamos pro vídeo, mas só depois da vinheta. Olha, eu fico muito chateado quando eu falo do Jean-Paul Sartre. Porque o cara é vesgo, o cara é estrábico, e vocês fazem muita piadinha com o estrábico, dizendo que um olho tá no peixe, outro no gato, fala que o cara tem dois pontos de vista, chama o cara de camaleão, e o bullying de vocês é infinito. Tudo isso me chateia porque eu também sou estrábico. Falando aqui de Jean-Paul Sartre, foi um filósofo francês e contemporâneo, ou seja, tá próximo do nosso tempo histórico. Esse é o significado de contemporâneo, tá? Ele viveu ali sob a ocupação nazista na França, para quem não sabe, logo mais vai ter vídeo sobre isso. E ele vai escrever sobre acontecimentos do pós-guerra mundial, nos anos 40, né? Porém, tudo aquilo que ele escreveu só vai ter reconhecimento nos anos 70, até porque ele vai pegar aquela onda militante dos anos 60 e 70. Tanto que ele não era casado, mas ele tinha um romance com a feminista, que é famosa, uma autora feminista famosa, Simone de Beauvoir. Sartre faz parte da vertente do existencialismo ateu. Ou seja, diferente do Kierkegaard, aqui Deus não tem nada a ver com os fatos, tem nada a ver com o que acontece. Enquanto o Kierkegaard sempre justifica que a nossa vida está ligada a Deus, a nossa existência e experiência sempre nos leva a Deus, Sartre, ele argumenta que você, só você, e nada mais é responsável pelas escolhas que faz. E aqui vai um outro exercício mental. Novamente, vou falar uma frase, você pausa o vídeo, reflete, depois você assiste a explicação e bora lá. A existência precede a essência. Eu já expliquei lá no vídeo sobre o jogo Clair Obscur Expedition 33, vou deixar o izinho aqui também. Vai lá, depois você volta aqui. Enquanto tudo nasce para ter uma essência, uma roupa desenhada, produzida por justamente ter uma funcionalidade, né? Um fone de ouvido que você põe na cabeça, ou aqueles pequenininhos que você põe no ouvido, eles têm essa funcionalidade, eles servem para isso, certo? O nascimento desses objetos, eles são justamente para isso. Então eles têm uma essência, servir para algo. O ser humano, segundo Sartre, ele não tem essência definida. Então eu posso ser um helicóptero, eu posso ser um dinossauro, eu posso ser um Godzilla se eu quiser. Claro que não, sua besta quadrada. O que ele quer dizer é que, por exemplo, as pessoas nascem, crescem, se casam e têm filhos. Mas nós, enquanto seres humanos, não precisamos ter filhos para existir. Claro, num sentido biológico sim, mas você está entendendo o que eu estou falando. Ou seja, não faz parte da sua essência ser pai ou ser mãe. Não faz parte da essência do ser humano se matar de estudar ou trabalhar. Você pode ser uma pessoa desocupada, se você quiser. É lógico que isso não dá certo. Da mesma forma que não faz parte da nossa essência viver trabalhando, você pode ser o que você quiser. Então, para definir a sua essência, primeiro você precisa nascer. Ou seja,
Você precisa existir. E ao longo da sua vida você descobre a sua essência. Daí vem a frase: a existência precede a essência. Igual aquela galera, né, que às vezes quer dar uma chavecada numa menina, ou sei lá, quer se mostrar o bonzão, vai contar aquelas histórias absurdas. Aí você fala: nossa, desde quando eu era criança, no colo da minha mãe, eu já tinha decidido que eu queria ser empresário. Aí eu paro e te pergunto: como é que alguém que não sabe o que é, um bebê não sabe o que ele é, decidiu ser empresário? Sendo que ele nem sabia o que era empresário. Mas tudo isso que a gente discutiu até agora vem carregado de uma maldição. Essa maldição, todos nós nascemos. Você também nasceu com essa maldição. E essa maldição, ela se chama liberdade. O fato de nós termos liberdade faz com que a gente tenha que se responsabilizar pelas nossas escolhas. E isso também gera angústia, igual a gente viu com o Kierkegaard lá. Vai lá no vídeo, curte, comenta, compartilha e depois você volta aqui. Argumenta também que no meio dessa parada de responsabilidade por nossas escolhas, muitas pessoas utilizam a má fé, que é basicamente culpar os outros pelo seu próprio fracasso. Então vocês aí, por exemplo, a maioria de vocês aí do canal, vocês são os meus alunos, né? Eu não falo no presencial. E você aí também que está assistindo. Engraçado que a galera não atinge uma nota ou não entrega uma lição, coisa do tipo. A culpa é sempre do professor, do trouxa, que não avisa, que passa prazo curto, ou você que conversa durante toda a aula e quando leva a bronca, solta a seguinte frase: mas o que eu tô fazendo? São coisas clássicas do cotidiano de um professor. E nesse meio caótico de escolhas e má fé, o Sartre ele tem uma frase bem emblemática, que é: o inferno são os outros. Esse é um contraponto da má fé. Existe sim pessoas que nos prejudicam no dia a dia. Por mais que as nossas escolhas sejam assertivas, mesmo assim, a gente tem que conviver com uma galera que só atrasa o nosso desenvolvimento. A gente convive em espaços com pessoas que discordam da nossa visão política, por exemplo, que não tem a mesma educação que os seus pais te deram, gente que fala alto, faz brincadeira de mau gosto, gente que fala demais, enfim, uma correção aqui pós-edição. A parte o inferno são os outros, além de nós termos pessoas que fazem mal pra gente, o Sartre também fala que o inferno são os outros tem a ver com o olhar de julgamento. Isso significa o quê? Que muitas vezes nós queremos ser algo, porque a nossa liberdade nos permite ser algo, nós queremos ou ainda vamos nos tornar algo, porém o olhar preconceituoso do outro, o olhar de julgamento do outro, impede a gente de fazer isso. Então, muitas vezes você vai querer andar com um cabelo diferente, andar com uma roupa diferente, se comportar de um determinado jeito em determinado lugar, mas você vai desistir dessa ideia, porque você vai se sentir acuado, você vai se sentir oprimido. Então, nesse caso, explicando a ideia de Sartre, o inferno são os outros. Para finalizar, eu disse aqui que Jean-Paul Sartre, ele era militante. E ele era um militante marxista. Para isso, nas suas ideias filosóficas, ele argumenta que a existência e a liberdade, elas precisam servir para alterar a realidade daqueles que sofrem por diversos motivos, como por exemplo, o racismo, a homofobia, o feminismo e por aí vai. Lembrando que o fato dele ser militante tem a ver com o contexto que ele vive, né? Ele vive num contexto onde o nazismo ele está se alastrando pela Europa, as pessoas estão sendo perseguidas. A França, ao mesmo tempo que a França foi dominada, a França tinha muitas colônias mundo afora. Então, para o Sartre, a sua existência ela tem que estar ligada a alterar a realidade daquele que sofre. Bom, vou ficando por aqui. Esse é o segundo vídeo e o segundo autor sobre existencialismo. O próximo que nós vamos falar é Friedrich Nietzsche. É pesado esse daí, viu? Então fico te esperando no próximo vídeo. Até mais e falou!